Inicialmente, seria necessário dar uma pequena ideia do processo que orientará esse nosso trabalho. Há dois tópicos principais a serem abordados. De um lado, os conceitos relativos à estrutura e conteúdos da vida inconsciente, e depois, os métodos usados na investigação dos elementos originários de processos psicológicos inconscientes. O segundo tópico subdivide-se em três partes: o método da associação de palavras, o método da análise dos sonhos e, por último, o método da imaginação ativa. É evidente a impossibilidade de proporcionar-lhes um apanhado completo de tudo aquilo que cada um desses tópicos tão complexos possa encerrar no que se refere, por exemplo, a problemas filosóficos, éticos e sociais inerentes à consciência coletiva de hoje, ou ainda as pesquisas históricas e mitológicas necessárias à sua elucidação. Embora remotos na aparência, esses fatores básicos são os mais importantes no equilíbrio, no controle e nos distúrbios da condição mental do indivíduo, sendo eles ainda que criam a raiz da discórdia no campo das teorias psicológicas. Não obstante, minha formação médica e meu consequente relacionamento com a psicopatologia, tenho a certeza de que esse ramo específico da psicologia conhecerá inúmeros benefícios através de um estudo mais profundo e amplo da psique normal em geral. O médico não deve jamais perder de vista o seguinte: as doenças são processos normais, perturbados e nunca ente a per si, né? Nunca são uma entidade em si mesma, dotados de uma psicologia autônoma. Símile a símbolos curando, como é que é? A cura através das associações é uma notável verdade da antiga medicina, e como tal, pode também resultar num grande engano. Assim, a psicologia médica deve prevenir-se contra o risco de ela mesma tornar-se doente. Parcialidade e estreitamento de horizonte são características neuróticas largamente conhecidas. Tudo que eu disser aqui permanecerá como um torso inacabado. Lamentavelmente, trago apenas pequena quantidade de novas teorias, pois meu temperamento empírico está muito mais ansioso por novos fatos do que pela especulação a ser feita em torno deles. Embora isso se constitua, eu reconheço, num agradável passatempo intelectual. Aos meus olhos, cada novo caso quase que consiste em uma nova teoria, e não estou convencido da invalidade deste ponto de vista. Particularmente, quando se considera a extrema juventude da psicologia moderna, que, segundo sinto, ainda não saiu do berço. Consequentemente, acredito que o tempo das teorias gerais até agora não amadureceu. Parece-me às vezes que a psicologia ainda não compreendeu nem a proporção gigantesca de sua missão, nem a perplexidade e desanimadora complicação da natureza de seu objeto, a própria psique. É como se mal estivéssemos acordando para essa realidade, com a madrugada ainda muito obscura, para compreendermos perfeitamente o porquê da psique, constituindo-se no objeto da observação e no julgamento científico, ser ao mesmo tempo seu sujeito, o meio através do que se fazem tais observações. A ameaça de um círculo tão espetacularmente vicioso tem me levado a um extremo de relativismo e cuidado, quase sempre incompreendido. Esse trecho aqui é importante porque essa questão da psique ser o meio, né, e o objeto de estudo é fundamental quando a gente vai pensar na questão da equação pessoal, né? Quando Jung vai falar de equação pessoal, ele vai falar que aquilo que a gente é, aquilo que a gente sabe, aquilo que a maneira como a gente vê o mundo, né, a nossa cosmovisão de alguma forma, interfere na maneira como a gente olha os fenômenos psicológicos, né? Então, se eu tenho uma formação X e eu vou olhar para o fenômeno psicológico, eu olho através dessa lente da formação X mais o sujeito que eu sou, né? É isso que vai nortear a maneira como a gente enxerga. E isso norteia a maneira como a gente interpreta os símbolos, né? Porque o nosso repertório vai falar de até onde a gente consegue ampliar esse símbolo, por exemplo, né? Vai falar da maneira como a gente interpreta o sonho, da maneira como a gente conduz a clínica, né? Por isso que o Jung bate muito na tecla de que é importante para o analista consumir o máximo possível de conteúdo humano que ele puder, né? Contos, mitologia, cultura em geral, né? Cultura humana é o elemento fundamental para a clínica, né? Porque é o que vai aparecer. As pessoas às vezes ficam muito focadas nesse aspecto arquetípico das narrativas antigas, das mitologias, dos contos de fada, mas muitas dessas coisas às vezes nem chegam para a gente na clínica, assim, né? O que chega para a gente hoje, principalmente, é o que as pessoas consomem, né? E o que as pessoas consomem também pode ser lido de maneira simbólica, também pode ser interpretado a partir de um viés junguiano.
né? Então, é importante a gente estar consumindo o que é produzido, né? O que é cultura, né? Óbvio que a gente precisa também conhecer os mitos e conhecer os contos de fada, porque às vezes eles aparecem muito nítidos nos sonhos, por exemplo, né? Ou na narrativa do paciente, isso também pode acontecer. Mas a gente não pode só se prender a eles, né? A gente tem que entender tudo que está sendo produzido no nosso tempo de alguma forma, porque o que é produzido no nosso tempo é o que se manifesta na clínica. Isso aí é impossível de evitar, né? É necessário, né? Então, é importante a gente ter esse movimento de aprender o máximo que a gente conseguir das coisas, né? É, não é minha intenção perturbar nosso relacionamento durante esses seminários, levantando opiniões e críticas inquietantes. O fato de aqui mencioná-las serve como um pedido de desculpas antecipado para confusões desnecessárias que poderão surgir no desenrolar de nossos trabalhos. O que me perturba não são as teorias, mas sim um grande número de fatos. Peço-lhes que tenham sempre presente que a brevidade do tempo de que disponho não me permite o descortinamento de toda evidência circunstancial, o que seria um grande apoio às minhas conclusões. Refiro-me especialmente às sutilezas da análise onírica e do método comparativo da investigação dos processos inconscientes. Como podem notar, dependerei muito da boa vontade dos senhores. No entanto, não afasto o meu propósito, que é, em primeiro lugar, o de deixar as coisas o mais claro possível. A psicologia como ciência relaciona-se, em primeiro lugar, com a consciência. A seguir, ela trata dos produtos do que chamamos psique inconsciente, que não pode ser diretamente explorada por estar a um nível desconhecido, ao qual não temos acesso. O único meio de que dispomos nesse caso é tratar os produtos conscientes de uma realidade, que supomos originários do campo inconsciente. Esse campo de representações obscuras, ao qual Kant, em sua antropologia, se refere como sendo um mundo pela metade, ao qual Kant, como sendo, ao qual Kant se refere, em sua antropologia, como sendo um mundo pela metade. Tudo o que conhecemos a respeito do inconsciente foi nos transmitido pelo próprio consciente. A psique inconsciente, cuja natureza é completamente desconhecida, sempre se exprime através de elementos conscientes em termos de consciência, sendo esse o único elemento fornecedor de dados para a nossa ação. Não se pode ir além desse ponto e não nos devemos esquecer que tais elementos são o único fator de aferição crítica de nossos julgamentos. Kant tem uma influência muito grande, né, na maneira como Jung organiza o pensamento dele, né? Toda essa questão que ele fala aqui do mundo pela metade, né, é justamente como se a gente não tivesse acesso às coisas como de fato elas são, né? Porque a gente tem essa lente da nossa consciência que vai fazer com que a gente enxergue as coisas de uma determinada forma. Então a gente nunca lida com o objeto diretamente, né? A gente lida com o que a gente constrói dele, né? A gente lida com aquilo que é produzido a partir desse contato, mas não com o objeto em si. E isso é importante pensar na psicologia de Jung, porque esse movimento, na verdade, vai ser o que nos permite entender que Jung nunca estava tentando provar a validade de nenhum dos fenômenos que ele observou, porque ele sabia que a gente não lida com o fenômeno diretamente, que a psique vai interferir na maneira como a gente lida, né? A nossa construção psicológica vai interferir na maneira como a gente lida. Então, a partir daí, a gente já pode tirar que Jung nunca quis provar que nada existisse, nem mesmo os próprios fenômenos que ele observou, né? Mas ele quis observar como esses fenômenos reagem à psique, né? Como a psique constrói sua interpretação, a sua visão a partir daquilo que ela interage, né? A partir daquilo que o mundo apresenta, a partir daquilo que é socialmente construído, historicamente construído, enfim, né? Do que é uma produção inerente humana em algum aspecto, né? A consciência é um dado peculiar, um fenômeno intermitente. Um quinto, um terço, ou talvez metade da vida humana se desenrola em condições inconscientes. Nossa primeira infância também se desenvolve a esse nível. É no inconsciente que mergulhamos todas as noites e apenas em fases entre o dormir e o despertar é que temos uma consciência mais ou menos clara. Em certo sentido, bastante questionável quanto à sua clareza. Presume-se, por exemplo, que uma menina ou menino sejam conscientes aos 10 anos de idade. Entretanto, qualquer um pode provar ser essa uma consciência bastante peculiar, talvez uma consciência sem ter consciência do eu.
Conheço inúmeros casos de crianças entre 11 e 14 anos, às vezes até mais velhas, que foram subitamente atingidas por esse clarão essencial: eu sou. Pela primeira vez, sentem que são eles próprios a experimentar, a considerar um passado no qual se lembram de coisas acontecendo, mas não têm consciência de si próprios dentro de tais acontecimentos. Admitamos que quando se diz eu, não há critério absoluto para constatar se temos uma experiência de fato do que seja esse eu. Talvez nossa compreensão do eu ainda seja fragmentária. E quem sabe, futuramente as pessoas saibam muito mais a esse respeito, integrem muito mais em si próprias o significado do eu para o ser humano do que nós. Na verdade, não se pode antever que esse processo terminará. A consciência é como uma superfície ou película cobrindo a vasta área inconsciente, cuja extensão é desconhecida. Ignoramos a extensão do domínio inconsciente pela simples razão de desconhecermos tudo a seu respeito. Não se pode dizer coisa alguma a respeito daquilo sobre o qual nada se sabe. Quando dizemos inconsciente, o que queremos sugerir é uma ideia a respeito de alguma coisa, mas o que conseguimos é apenas exprimir nossa ignorância a respeito de sua natureza. Há apenas provas indiretas sobre a existência de uma esfera mental de ordem subliminar. Temos alguma justificação científica que prove sua existência. A partir dos produtos dessa mente inconsciente, podemos tirar determinadas conclusões quanto à sua possível natureza. Entretanto, todo cuidado será pouco para não cairmos no antropomorfismo exagerado, pois os fatos em sua realidade podem ser bastante diferentes da imagem que a nossa consciência forma deles. Então, é basicamente o que eu tinha falado antes, né? A consciência, de alguma maneira, vai atravessar, né? A psique vai atravessar a forma como a gente lida com as coisas. E eu acho que esse trecho aqui é importante também, porque ele destaca uma percepção do Jung de que a gente não tem como definir a maneira como o inconsciente opera de fato, né? O que a gente tem é como inferir essa possibilidade. E é aqui que tem uma grande diferenciação do Jung para o Freud, porque o Freud determina uma operacionalização do inconsciente, né? Ele diz como o inconsciente funciona na perspectiva psicanalítica, né? Você tem a estruturação nas três tópicas, você tem a libido fluindo entre essas tópicas e tudo mais. Na psicologia analítica, a gente não tem uma inferência que diz, a gente tem as estruturas, né? A gente pensa as estruturas e a gente sabe que a libido se move entre eles, mas isso é uma percepção, isso não é uma verdade absoluta, né? Porque Jung não estava preocupado em fazer uma teoria descritiva do inconsciente nesse sentido, né? Jung estava fazendo uma observação empírica dos fatos psicológicos que eram apresentados a ele, né? Dos fatos psicológicos que ele tinha contato. Então aqui marca uma distinção, assim, por isso que às vezes, né, para mim pelo menos incomoda e outros colegas também incomoda, quando a gente ouve falar de teoria junguiana, porque uma teoria cientificamente pressupõe uma tentativa de explicação de funcionamento de algo, né? E Jung não estava necessariamente preocupado em explicar o funcionamento, ele estava preocupado com os fenômenos psicológicos, e não em determinar que as coisas vão ser X, Y, Z numa ordem exata e que isso vai ser estritamente dessa forma sempre, né? Essa não era uma preocupação do Jung, né? A preocupação do Jung era com o fenômeno psicológico que estava se apresentando ali, tá? Se, por exemplo, tornarmos o mundo físico e o compararmos à imagem que dele é formada pelo consciente, descobriremos todo tipo de idealizações mentais que não existem como fatos objetivos. Assim vemos cores e ouvimos sons, mas na realidade trata-se de vibrações. O que acontece é que precisamos de um laboratório equipado com aparelhos complexos para estabelecermos um quadro desse mundo desligado de nossos sentidos e de nossa psique. E suponho que aconteça exatamente o mesmo com o nosso inconsciente. Deveríamos ter um laboratório para que fosse estabelecido através de métodos objetivos, como são as coisas em sua verdade no mundo inconsciente. Assim, essa crítica deverá nortear todo o ponto de vista e a afirmação que eu fizer ao longo das conferências quando tratar do inconsciente. Tudo será como ser, e os senhores nunca deverão esquecer tal restrição. Então, aqui ele já reafirma o que eu falei, né? É como ser. Então, funciona dessa forma, como se fosse assim. Eu não estou garantindo que é 100% desse jeito, né? Mas a partir do que eu observo, é assim que eu acredito que as coisas funcionem, né? A mente consciente caracteriza-se sobremaneira por uma certa estreiteza,
Ela pode apreender poucos dados simultâneos num dado momento. Enquanto isso, tudo o mais é inconsciente. Apenas alcançamos uma espécie de continuidade, de visão geral ou de relacionamento com o mundo consciente através da sucessão de momentos conscientes. É impossível estabelecermos continuamente uma imagem de totalidade devido à própria limitação da consciência. A nossa possibilidade restringe-se à percepção de instantes de existência. Seria como se observássemos através de uma fenda e só víssemos um momento isolado. O resto seria obscuro e inacessível à nossa percepção. A área do inconsciente é imensa e sempre contínua, enquanto a área da consciência é um campo restrito de visão momentânea. E aqui tem uma parada que se relaciona com o que ele vai falar lá no Tipos Psicológicos, de que a consciência é algo que tem uma direção e foco, né? A consciência é algo que está sempre direcionado para alguma coisa que está acontecendo. Então você não consegue ter consciência de tudo ao mesmo tempo, né? Imagina que a consciência é uma lanterna, assim, um farol na escuridão. Para onde você aponta essa luz é onde está direcionada a sua consciência, e todo o resto está escuro, todo o resto está desconhecido, né? E isso é importante de entender, porque num quadro neurótico, por exemplo, a consciência vai estar direcionada a partir do sintoma que o sujeito manifesta, né? Então, o sujeito está trazendo algum adoecimento, essa consciência vai estar fixada, vai estar direcionada a partir daquilo, né? Então, a gente vai entender que essa consciência, de alguma forma, está restrita e limitada a partir do sintoma que o sujeito manifesta, né? Isso ajuda a gente no manejo clínico a perceber, né? Pô, se o sujeito está trazendo só essas questões relacionadas a tal coisa, então talvez essa consciência esteja fixada num adoecimento X, né? Talvez esse sujeito esteja... Vou usar a depressão como exemplo, que é um exemplo relativamente comum, né? Talvez todos esses sintomas e toda essa fala, toda essa narrativa que o sujeito constrói da própria vida estejam relacionados com esse tipo de adoecimento, né? Então a gente vai percebendo que o adoecimento ele vai direcionar a consciência, mas a consciência naturalmente já se direciona para um lado, né? Ela sempre vai estar direcionada para alguma coisa, ela sempre vai ser essa luz na escuridão, essa lanterna na escuridão, né, que vai estar apontando para algo e aquilo vai estar sendo processado na consciência, enquanto o resto vai estar sendo desconhecido, né, despercebido. Tá? A consciência é, sobretudo, o produto da percepção e orientação no mundo externo, que provavelmente se localiza no cérebro e sua origem seria ectodérmica. No tempo de nossos ancestrais, era provavelmente um sentido sensorial da pele. É bem possível que a consciência deriva dessa localização cerebral, retenha tais qualidades de sensação e orientação. Psicólogos franceses e ingleses dos séculos 17 e 18 tentaram derivar a consciência especificamente dos sentidos, a ponto de considerá-la como um produto exclusivo de dados sensoriais. Tal concepção é atestada pela velha forma: nihil est in intellectu quod prius non fuere et sensu. E essa aqui eu não sei a tradução. Deve ter em algum lugar aqui. Nada existe no intelecto que não tenha estado antes nos sentidos. Podemos notar qualquer coisa parecida em modernas teorias psicológicas. Freud não deriva a consciência de dados sensoriais, mas ele concebe o inconsciente como derivado do consciente, o que seria seguir a mesma linha de raciocínio. Eu consideraria a questão pelo seu reverso. Coloco o inconsciente como o elemento inicial do qual brotaria a condição consciente. Na primeira infância, somos inconscientes. As funções mais importantes de qualquer natureza instintiva são inconscientes, sendo a consciência quase que um produto do inconsciente. É uma condição que exige esforço violento. Ficamos cansados depois de um prolongado estado consciente. Somos às vezes levados até mesmo à exaustão. É um esforço quase que antinatural. Podemos observar, por exemplo, nos primitivos, que a menor exigência, ou mesmo sem ela, de repente some. Eles podem ficar sentados à toa horas a fio, e quando lhes perguntamos o que está fazendo, o que estão pensando, eles se ofendem e dizem: só um doido é que pensa. Só ele tem pensamentos na cabeça. Nós não pensamos. Se concebem algum pensamento, fazem-no antes com a barriga ou com o coração. Algumas tribos negras garantem que os pensamentos nascem na barriga, pois apenas conseguem aprender as ideias que realmente lhes perturbam o fígado, os intestinos ou o estômago. Em outras palavras, são atingidos apenas por pensamentos emocionais.
As emoções e os afetos são, obviamente, sempre acompanhados por inervações psicológicas perceptíveis. Então, aqui, a gente parte do princípio, né, de que quanto mais inconsciente, né, ou melhor, quanto menor o grau de consciência, mais atingido pelos afetos, pelas emoções você é, né? Quanto mais inconsciente desses afetos, quanto menos você os internaliza, os entende, os interpreta, né, mais direcionado por eles você vai ser. Tá? Os índios Pueblo afirmaram que todos os americanos eram loucos. E lógico que fiquei um tanto espantado e perguntei por que pensavam assim. Bem, os americanos dizem que pensam com a cabeça. Nenhum homem sadio pensa com a cabeça. Nós pensamos com o coração. Esses índios se encontram exatamente na Idade Homérica, onde o diafragma, Ferren, espírito ou mente, era considerado a sede das atividades psíquicas, o que significa uma localização psíquica de natureza diversa. Uma coisa que é importante citar, senão eu vou esquecer, é que quando a gente fala de outros povos, de outras civilizações, né, que têm outras construções sociológicas, antropológicas, e a gente fala que elas têm um grau menor de consciência, a gente não está dizendo que a nossa sociedade ocidental, por ter um grau de consciência maior, é melhor do que elas, tá? É só uma maneira diferente de se relacionar com esse inconsciente, né? É só uma outra forma de se relacionar com ele, assim, porque às vezes muita gente vê essas falas do Jung e usa isso para tentar justificar um certo racismo, né, uma certa xenofobia. Quando, na verdade, o que ele está falando é só que são formas diferentes de se lidar com a psique. Não quer dizer que uma é certa ou a outra é errada, né? São construções sócio-históricas diferentes, na verdade, até. Né? Então, a gente parte desse pressuposto. Tá? Nosso conceito de consciência supõe que nossos pensamentos emergem de nossa digníssima cabeça, enquanto que os Pueblo derivam a consciência da intensidade dos sentimentos. Pensamentos abstratos simplesmente não existem para eles. Por serem adoradores do Sol, tentei impressioná-los com o argumento de Santo Agostinho. Deus não é o Sol, mas sim o Criador do Sol. Foi-lhe impossível assimilar essa ideia, pois não conseguem ultrapassar as percepções de suas sensações e de seus sentimentos. Daí para eles, a consciência e o pensamento se localizam no coração. Para nós, ao contrário, as atividades psíquicas nada representam. Acreditamos que os sonhos e as fantasias estão localizados num subnível. Por isso, há pessoas que falam de uma mente subconsciente, de coisas que se localizam abaixo da consciência. Essas localizações particulares desempenham um papel importantíssimo na chamada psicologia primitiva, que de primitiva não tem absolutamente nada. Se, por exemplo, estudarmos a yoga tântrica e a filosofia hindu, descobriremos o mais elaborado sistema de camadas psíquicas de localizações da consciência, desde a região do períneo até o topo da cabeça. Esses centros são os chamados chakras, encontrados não apenas nos ensinamentos da yoga, mas também nos velhos tratados alemães sobre a alquimia, que logicamente não se originaram de um conhecimento da yoga. Uma consideração importante sobre a consciência é que nada pode ser consciente sem ter um eu como ponto de referência. Assim, o que não se relacionar com o eu não é consciente. A partir desse dado, podemos definir a consciência como a relação dos fatos psíquicos com o eu. Mas o que é o eu? É um dado complexo formado primeiramente por uma percepção geral de nosso corpo e existência, e a seguir pelos registros de nossa memória. Todos temos uma certa ideia de já termos existido. Todos acumulamos uma longa série de recordações. Esses dois fatores são os principais componentes do eu, que nos possibilitam considerá-lo como um complexo de fatos psíquicos. A força de atração desse complexo é poderosa, como a de um ímã. É ele que atrai os conteúdos do inconsciente, daquela região obscura sobre a qual nada se conhece. Ele também chama a si impressões do exterior, que se tornam conscientes ao entrar em associação com o eu. Caso isto não ocorra, elas não são conscientes. Portanto, em minha concepção, o eu é uma espécie de complexo, o mais próximo e valorizado que conhecemos. É sempre o centro de nossas atenções e de nossos desejos, sendo o cerne indispensável da consciência. Se ele se desintegra, como na esquizofrenia, toda a ordem de valores desaparece, e as coisas não mais podem ser reproduzidas voluntariamente. O centro se esfacelou, e algumas partes da psique passarão a referir-se a um fragmento do eu, enquanto outras partes se ligarão a outros fragmentos.
Essa é a razão da mudança rápida de personalidade tão característica dos esquizofrênicos. Essa questão do eu, ela é de fato central, né? Porque se o ego não está bem estruturado, é muito difícil ter um acesso adequado aos conteúdos do inconsciente, né? Por quê? Esse ego precisa ser a referência para o sujeito se ver no mundo e lidar com as coisas no mundo, né? Então, quanto mais estremecido esse ego tiver, mais fácil é que essas percepções sejam distorcidas de alguma forma, né? Porque esse ego vai estar sendo afetado pelos conteúdos do inconsciente e não vai estar conseguindo manejar, né? E uma parada que Jung fala lá no Arquétipos Inconsciente Coletivo é que os conteúdos do inconsciente são muito mais potentes do que os conteúdos da consciência, porque o inconsciente é infinito, né? Em teoria, até onde a gente imagina, até onde a gente pressupõe, o inconsciente é infinito, ele não tem tamanho, né? Ele pode apresentar qualquer sorte de conteúdo, né? A gente vai ter a distinção entre inconsciente pessoal e inconsciente coletivo, que vai dar uma diferenciada em que tipos de conteúdo aparecem aí, né? Conteúdos arquetípicos no inconsciente coletivo, conteúdos de complexos no inconsciente pessoal, mas esses conteúdos eles têm muito mais força do que a consciência, se a consciência não estiver bem estruturada, né? E isso é importante, até assim, uma coisa que a gente observa, né? Às vezes as pessoas falando que são individuadas, que alcançaram a individuação e tudo mais, normalmente essas pessoas só estão tomadas por algum conteúdo do inconsciente, assim, que carrega esse ego a acreditar que elas de alguma forma superaram as suas dificuldades, assim, dominaram o inconsciente de alguma forma, né? A gente tem até uma imagem arquetípica para isso, que é a personalidade humana, que Jung vai falar no 7/2, né? A personalidade humana seria essa personalidade que desbravou o inconsciente de alguma forma, né? Que conhece os segredos que os outros não conhecem, assim. Então, pode rolar essa inflação do ego por esse tipo de conteúdo, por exemplo, ou qualquer outro conteúdo arquetípico. Então, fortalecer o ego, aí falando de um aspecto prático mesmo, né? Fortalecer o ego é um elemento fundamental dentro da clínica, né? E aí, como é que a gente fortalece esse ego? Diminuindo o impacto que os aspectos inconscientes têm sobre ele. Então, quando você vai dando consciência, você mira essa lanterna para os conteúdos inconscientes, esse ego pode se apropriar daquilo. E aí aquilo deixa de afetar tanto o sujeito, né? Esse complexo vai se dissolvendo, vai perdendo carga, vai perdendo energia. E aí deixa de afetar tanto a pessoa, né? Então, isso é importante também da gente perceber, principalmente no aspecto clínico, porque às vezes as pessoas ficam meio assim, pô, como é que esses conceitos, como é que essas coisas aparecem na prática? Como é que essas coisas se dão na realidade, né? Então, eu vou tentar sempre trazer esse link com a prática de alguma forma, que eu acho que ajuda a facilitar mesmo o entendimento, né, do que está rolando, do que está pegando. Então, a consciência é dotada de um certo número de funções que a orienta no campo dos fatos ectopsíquicos, né, que são os elementos de fora da psique, e endopsíquicos, que são as coisas que acontecem dentro da psique. A ectopsique é um sistema de relacionamento dos conteúdos da consciência com os fatos e dados originários no meio ambiente. Um sistema de orientação que concerne a minha manipulação dos fatos exteriores, com os quais entro em contato através das funções sensoriais. A endopsique, por outro lado, é o sistema de relação entre os conteúdos da consciência e os processos postulados no inconsciente. Primeiramente, trataremos aqui das funções ectopsíquicas. Em primeiro lugar, temos a sensação, a função dos sentidos. Ela seria o que os psicólogos franceses chamam la fonction du réel, a função do real. A soma total de minhas percepções de fatos externos vindas até mim por meio dos sentidos. Dentro dessa concepção, a denominação dos franceses me parece ter sido totalmente feliz. A sensação me diz que alguma coisa é, não exprime o que é, nem qualquer outra particularidade da coisa em questão. Então, a função sensação, ela vai apresentar para a gente como a gente reage ao mundo externo, né? Então, a gente está aqui conversando, tem a luz que está entrando pela janela aqui e está batendo no meu rosto. Isso ativa a minha função sensação, né? Vai fazer com que eu perceba o mundo de alguma forma, né? Se eu estou falando, vocês estão ouvindo. Isso é a função sensação que faz essa percepção acontecer.
né? Da mesma forma, se vocês falarem, eu vou ouvir. Então, a função sensação é essa função do corpo no mundo de alguma maneira, né? De como esse corpo vai perceber esse mundo ao redor, né? Através dos sentidos, né? Vem de fora, batem nos nossos sentidos e a gente processa isso de alguma forma, tá? A seguir, distinguimos a função do pensamento. Se perguntarmos a um filósofo, ele dirá que o pensamento é uma coisa extremamente complicada. Portanto, nunca procure um filósofo para se informar a respeito, pois ele é, por excelência, o homem que não sabe o que é o pensamento, quando todas as outras pessoas o sabem. Quando se diz a alguém, olhe, pense bem, essa pessoa sabe exatamente o que se está querendo exprimir, mas um filósofo não. Na sua forma mais simples, o pensamento exprime o que uma coisa é, dá nome a essa coisa e junta-lhe um conceito, pois pensar é perceber e julgar. A psicologia alemã fala de apercepção. Por julgar, o pensamento é o que a gente chama de função judicante, tá? Então, pensamento e sentimento são funções de julgamento. Eles vão dizer o que as coisas são, né? Seja através da racionalidade ou seja através dos afetos, né? O pensamento vai dizer o que as coisas são através de uma lógica racional, né? E o sentimento vai dizer o que as coisas são a partir do que a gente sente lidando com elas, né? Então, são as duas funções judicantes aí, pensamento e sentimento. A terceira função que distinguimos, e para a qual a linguagem comum tem uma denominação, é o sentimento. Aqui, as ideias se confundem e entram em choque. As pessoas se irritam quando falo sobre o sentimento, pois, segundo a opinião delas, o que digo a respeito dessa função é horrível. O sentimento, através da carga emocional, nos informa, através da carga emocional, acerca do valor das coisas. É ele que nos diz, por exemplo, se uma coisa é aceitável, se ela nos agrada ou não. Ele nos diz o que é de valor para nós. Devido a este fenômeno, não podemos perceber ou aperceber sem uma determinada reação sentimental. É possível demonstrar experimentalmente que sempre está presente certa carga emocional. Mais tarde falaremos sobre isso. Agora, o horrível sobre o sentimento é que ele, como o pensamento, é uma função racional. Toda pessoa que pensa está absolutamente convencida de que o sentimento jamais pode ser uma função racional, mas, ao contrário, totalmente irracional. Peço-lhes, entretanto, o seguinte: tenham um pouco de calma e concordem que o ser humano não pode ser perfeito em tudo. Aquele que é perfeito em seus pensamentos jamais será quanto aos sentimentos, devido à própria impossibilidade de realizar as duas coisas simultaneamente. Uma impede a outra. Consequentemente, quando se quer pensar dentro de uma linha científica ou filosófica totalmente desapaixonada, deve-se colocar de lado todos os valores sentimentais. Caso contrário, começa-se a sentir que é muito mais importante pensar sobre a liberdade da vontade do que, por exemplo, sobre a classificação dos piolhos. E, evidentemente, se observados do ponto de vista do sentimento, os dois objetos não são diferentes, apenas quanto aos fatos, mas também quanto ao valor. Os valores não são âncoras para o intelecto, mas eles existem e a atribuição de valor é uma função psicológica importante. Se quisermos ter uma visão completa do mundo, é fundamental que consideremos o papel desempenhado pelos valores. Caso contrário, cairemos em dificuldade. Para a maior parte das pessoas, o sentimento parece ser totalmente irracional, porque elas podem ter os mais diversos sentimentos de maneira idiota. Eis a razão de todo mundo estar convencido, especialmente neste país, essas conferências foram na Inglaterra, tá? De que devemos controlar nossos sentimentos. Admito ser um bom hábito e expresso aqui a minha profunda admiração aos ingleses por essa habilidade. Não obstante, os sentimentos continuam a existir, e tenho visto pessoas que os controlam surpreendentemente bem, apesar de serem muito perturbadas por ele. Então, como eu falei, né, o sentimento também é uma função de julgamento, né? Então, através do que a gente sente, a gente dá valor a elas. Por isso que o Jung considera ele como uma função racional, né? Porque ele vai dizer como as coisas são, de alguma forma, só que através de um valor afetivo, né? Não necessariamente da lógica, mas de um valor afetivo, tá? Veremos agora a quarta função. Recapitulando. A sensação diz que alguma coisa é. O pensamento exprime o que ela é. O sentimento exprime-lhe o valor. O que mais então pode existir? Pode-se acreditar que a visão do mundo se complete ao saber que as coisas são o que são e qual o valor a elas atribuído. Há, entretanto, uma outra categoria, o tempo.
Tudo tem um passado e um futuro. Tudo procede de um lugar e se encaminha para o outro. E é impossível saber qual seja a sua origem e essa destinação, a menos que se tenha o que vulgarmente é chamado palpite. Se suas atividades se relacionarem ao ramo artístico ou à venda de móveis antigos, você pode ter um palpite de que determinado objeto pertence a um grande mestre de 1720, pressentindo ser esse um bom trabalho. Ou então, não saber como se comportará a bolsa de valores, mas ter um palpite de que subirá. A isso se chama intuição. Uma espécie de faculdade mágica, coisa próxima da adivinhação, espécie de faculdade miraculosa. Posso, por exemplo, não saber que meu paciente tem uma coisa extremamente dolorosa para contar, mas tenho uma impressão sobre a existência de seu problema. Uso essas palavras tão deficientes porque a linguagem comum não tem termos exatos para definir esse tipo de percepção. Mas a palavra intuição faz cada vez mais parte da língua inglesa, e os senhores são muito felizes, pois em outras línguas a palavra nem existe. Os alemães nem mesmo conseguem fazer uma distinção linguística entre sentimento e sensação. Em francês é diferente. Se você fala francês, possivelmente não pode dizer que tem um certo sentimento do seu estômago. Aqui a palavra teria de ser sensation, né? Sensação. Em inglês, existem os dois termos, que estabelecem a diferença entre sensação e sentimento. Mas é muito fácil misturar sentimento com intuição. Por isso, é aconselhável que se mantenha sempre a maior clareza quanto ao seu uso, para se estabelecer uma distinção na linguagem científica. Devemos definir o que estamos pensando quando usamos certos termos, ou então cairemos numa linguagem ininteligível, o que sempre resulta em desastre, especialmente na psicologia. Numa conversa normal, é provável que dois homens pensem em coisas diversas ao empregarem a palavra sentimento. Há, por exemplo, psicólogos que usam a palavra sentimento, definindo-a como uma espécie de pensamento truncado. O sentimento nada mais é do que um pensamento inacabado. Eis a definição de um psicólogo bastante conhecido. Mas o sentimento é algo genuíno, é algo real, é uma função e por isso existe um nome para ele. A mente instintiva e natural sempre concebe um nome para as coisas dotadas de existência real. Só psicólogos inventam nomes para as coisas que não existem. A última função definida, a intuição, parece ser bastante misteriosa, e os senhores sabem que eu sou muito místico, entre aspas, como se diz por aí. Bem, essa então é uma das minhas peças de misticismo. A intuição é a função pela qual se antevê o que se passa pelas esquinas, coisa que habitualmente não é possível. Entretanto, encontraremos pessoas que fazem isso e acabamos acreditando nelas. É uma função que normalmente fica inativa se vivemos trancados entre quatro paredes, numa vidinha de rotina. Mas se trabalharmos na Bolsa de Valores ou na África Central, então esses palpites e impressões serão as mais eficazes armas de trabalho. É impossível prever, por exemplo, se ao passar por um arbusto toparemos com um rinoceronte ou um tigre, mas podemos ter um palpite e isso pode salvar-nos a vida. Através desse exemplo, se vê que as pessoas normalmente expostas a condições naturais têm que se valer constantemente da intuição, assim como aqueles que se arriscam num campo desconhecido e os que são pioneiros em qualquer empreendimento. Inventores, bem como juízes, são auxiliados por ela. Sempre que se tiver de lidar com condições estranhas, para os quais não há valores pré-estabelecidos ou conceitos afirmados, esta intuição será o nosso guia, será o único guia. Cara, a intuição, dentro da prática clínica, ela é uma função importante também, né? Porque como é que a gente pensa a comunicação dentro da clínica, né? A gente pensa a comunicação de consciência para consciência, né? Então, a gente está conversando, então estamos os dois conscientes, né? Eu estou consciente do que eu falo e você toma consciência do que você ouve, né? A gente tem uma comunicação que é de consciência para inconsciente, então eu falo alguma coisa, isso reverbera aí inconscientemente em você, e o mesmo que quando você fala algo, isso reverbera inconsciente em mim. E a gente tem uma comunicação que é de inconsciente para inconsciente, né? Enquanto a gente se comunica, nossos inconscientes também se comunicam de uma maneira que a gente não controla, né? Então, como é que isso se dá? Isso se dá, por exemplo, nas expressões faciais, isso se dá na maneira como o corpo reage, se dá na postura, isso se dá em microsinais que a gente vai fazendo inconscientemente, né? Então, de inconsciente para inconsciente, a gente também se comunica. E aí a função intuição é pescar o que esse inconsciente está comunicando para a gente. Né? Então, eu tenho certeza, assim, muitas vezes na clínica vocês já passaram por isso também. O paciente está falando alguma coisa e de repente surge na tua cabeça, pô, mas isso aí talvez seja por conta dessa parada aqui. Né? Isso é função intuição
apontando uma possibilidade, né? É a gente percebendo inconscientemente alguma coisa e a partir daí formulando uma percepção, né? Formulando um entendimento, na verdade, sobre aquilo. Acho que um entendimento fica melhor, uma consciência sobre aquilo, de alguma forma, né? Então, a intuição acaba sendo uma função importante dentro da clínica também, né? Porque ela é o próprio inconsciente, de alguma maneira, apresentando para a gente uma resposta, né? Apresentando para a gente, apontando em alguma direção, né? E isso acontece não só na clínica, isso acontece na vida cotidiana também, né? Muitas vezes quando a gente tem um insight, muitas vezes quando simplesmente só vem essa certeza, assim, e a intuição ela vem quase sempre como uma certeza, né? Tipo assim, é isso aqui, né? Vou fazer isso, isso vai acontecer, né? É, pode vir como dúvida? Pode, mas aí depende muito de como esse ego lida com os conteúdos do inconsciente, né? Porque um ego fragilizado, por exemplo, um ego que tenha uma autoestima baixa e que não lide bem com o inconsciente, pode tornar isso como dúvida, né? Ou pode tomar isso como um pensamento intrusivo, por exemplo, dependendo da situação, né? Mas aí são outros casos que abrangem a possibilidade da intuição, mas só queria pontuar mesmo que ela é importante para a gente no nosso manejo clínico, né? E como ela aparece, assim, né? É dessa comunicação de inconsciente para inconsciente, é como esse inconsciente está se manifestando, a gente não está percebendo, né? Porque a nossa consciência está direcionada, a nossa consciência está focada, a lanterna está apontando para um ponto, né? E de repente pula, sei lá, você está dirigindo numa estrada à noite, assim, de repente pula um cachorro na frente do seu carro, assim, isso é função intuição, entendeu? De repente acontece algo na sua consciência, aparece algo no foco da sua consciência que vai gerar uma reação para você, né? Assim, acho que esse exemplo é bem didático, assim, né? Você está ali focado e de repente pula algo, né, como uma resposta, como um elemento que vai precisar de uma resposta da sua parte, né? Tá tranquilo até aqui, gente? De boa? Suave? Então, show. Tentei descrever esta função da melhor maneira possível, mas pode ser que as coisas não tenham ficado tão claras. O que quero dizer é que a intuição é um tipo de percepção que não passa exatamente pelos sentidos. Registra-se ao nível do inconsciente e é onde abandono toda tentativa de explicação, dizendo-lhes: não sei como isso se processa. Não sei o que se passa quando um homem se inteira de fatos que ele, em absoluto, não tem meio de conhecer. Não consigo dizer como essas coisas acontecem. Entretanto, a realidade está aí e os fenômenos são comprovados. Sonhos premonitórios, comunicações telepáticas são intuições. Continuamente venho presenciando esses fatos e estou convencido de sua existência. Entre os primitivos, eles ocorrem com frequência, e se prestarmos atenção, registraremos em todo lugar percepções que, de certa forma, trabalham através de dados subliminares, como percepções sensoriais tão sutis que escapam à nossa consciência. Às vezes, por exemplo, na criptomnésia, que é uma memória inconsciente, né, algo irrompe na consciência. Captamos uma palavra que provoca determinada sugestão, mas que permanece inconsciente até o momento de sua irrupção. Eis porque ela se apresenta como se tivesse caído do céu. Os alemães denominam esse fenômeno de Einfall, qualquer coisa que despenca do alto sobre a nossa cabeça. Eventualmente, o seu afloramento adquire características de revelação, mas na realidade a intuição é uma função muito natural, uma coisa perfeitamente normal e até mesmo necessária, pois nos coloca em contato com o que não podemos perceber, pensar ou sentir, devido a uma falta de manifestação concreta. Vejamos o passado. Vejamos, o passado já não existe, e a realidade do futuro não é tão manifesta quanto o possamos imaginar. Aí está porque devemos agradecer aos deuses pela existência de uma função que nos esclarece um pouco sobre coisas que se escondem por trás das esquinas. Médicos frequentemente surpreendidos por situações imprevistas e sem antecedentes têm que contar com o auxílio desta função cheia de mistério, sobre a qual repousa um grande número de bons diagnósticos. Aqui eu só queria pontuar que quando o Jung fala da questão dos primitivos, né, é, e aí primitivo pode ser entendido como primevo, né, povos primários, povos originais, né, não é para ser uma coisa pejorativa. Jung tinha máximo respeito pelas culturas não europeias nesse sentido, né? Quando ele fala dos primitivos terem mais acesso à intuição, é justamente porque eles estão em um contato maior com o inconsciente, né? Eles estão
a maior parte deles vivem num nível de rebaixamento do nível de consciência, né? Porque eles estão envoltos no que a gente chama de participação mística, né? O fenômeno da participação mística é quando o aspecto inconsciente tem mais força do que um aspecto da consciência, né? Seja isso culturalmente, seja isso num sintoma, seja isso numa possessão por um arquétipo, né? Quando um arquétipo, um conteúdo arquetípico passa à frente assim do ego e toma conta da consciência. Então, a participação mística é esse envolvimento maior do inconsciente na maneira como o sujeito está posto, né, no mundo. Assim. Então, essa consciência fica limitada e, por um rebaixamento do nível de consciência, o inconsciente se manifesta mais do que a consciência. Então, para esses povos, é esse fenômeno que direciona a maior parte da vida deles, né? Com um contato muito maior com o inconsciente do que a consciência. As funções psicológicas são controladas habitualmente pela vontade, ou pelo menos assim o esperamos, pois temos medo de tudo aquilo que se move por conta própria. Quando as funções são controladas, elas podem ser postas fora de uso, podem ser suprimidas, selecionadas, aumentadas de intensidade, dirigidas pela força da vontade, pelo que chamamos de intenção. Mas também podem funcionar de modo involuntário, isto é, elas pensam e sentem em nosso lugar. Isso acontece com frequência, e não podemos interromper um processo desses depois de iniciado. Ou então, as funções agem de maneira tão inconsciente que não sabemos o que aconteceu, embora nos deparemos, por exemplo, com o resultado de um processo emocional desenvolvido a um estágio inconsciente. Depois, alguém poderá provavelmente dizer: "Ah, você estava tão bravo, estava tão ofendido, que fez tais e tais coisas." Talvez a pessoa esteja totalmente inconsciente a respeito do que sentiu. Não obstante, aquelas coisas tenham realmente acontecido. As funções psicológicas, como as funções sensoriais, são lotadas de energia específica. Não se pode dispor do sentimento, ou do pensamento, ou de qualquer das quatro outras funções. Ninguém pode dizer, eu não quero pensar. Pensará inevitavelmente. Uma pessoa não pode afirmar, eu não quero sentir. Ela sentirá. Pois a energia específica particular de cada função tem expressão própria e não pode ser substituída por outra. E aqui é importante a gente pensar que quando Jung pressupõe uma estrutura mínima, né, ou uma estrutura não, mas um funcionamento para esses aspectos psicológicos, lá na energia psíquica, ele vai falar que essa energia, ela se move entre os aspectos da psique, né, e de alguma forma ela tem tanto um aspecto compensatório, então o que aparece nos sentidos de alguma forma pode compensar um aspecto do inconsciente, o que aparece nas funções pode ser para compensar um aspecto do inconsciente, né? E elas têm um direcionamento, elas têm um para quê, né? Elas têm uma finalidade. Tem o princípio da causalidade e o princípio da finalidade. Então, elas têm uma causa, elas têm um porquê, um para que acontecer, elas têm um para quê e um porquê acontecer, né? Uma causa e uma finalidade. Então, esse para quê pode ser para uma compensação do aspecto psicológico, pode ser para trazer uma nova informação do inconsciente, pode ser só para lidar com o que a realidade apresenta, né? E o porquê. Não, falei o porquê, né? E o para quê. Não, falei para quê. E o porquê é justamente para uma organização, uma reorganização, pode ser para um evento de sincronicidade, às vezes, dependendo, né? Então, sincronicidade como uma tentativa de dar sentido a dois eventos causais que não têm relação, né? Então, a gente tem que sempre observar por quê e para quê, por quê e para quê, por quê e para quê, né? Esses dois movimentos de finalidade e de causalidade são essenciais para a gente entender a dinâmica psicológica. Assim. Energia Psíquica é um livro que está na lista de leitura, assim, a gente vai chegar nele lá na frente, e é um livro essencial para compreender esse funcionamento minimamente. Assim, né? Então, aqui eu só estou dando um indicativo mais ou menos de como funciona para vocês irem entendendo assim, o movimento básico. Né? E aí, uma outra coisa que eu queria pontuar aqui é uma diferença da psicologia junguiana para outras linhas teóricas que às vezes tentam controlar aspectos do inconsciente, né? Tentam pragmatizar aspectos do inconsciente, né? Como se fosse possível controlar o sentir, como se fosse possível controlar o pensar, né? E na psicologia analítica isso não existe. Essas coisas fluem, essas coisas acontecem por serem necessidades psicológicas básicas, né? É necessário sentir, é necessário pensar, né?
é necessário a função sensação para ter a percepção do mundo, é necessário perceber o mundo, e é necessário se comunicar com o inconsciente através da função intuição. Então, elas são movimentos que ocorrem naturalmente, né? Simplesmente eclodem e são necessários para essa estrutura psicológica funcionar de alguma forma. Tá? Logicamente, cada um de nós tem suas preferências. Os dotados de bom raciocínio preferem pensar sobre as coisas e se adaptar através do pensamento. Outros, cuja função sentimento é particularmente bem desenvolvida, possuem boa comunicabilidade, demonstrando grande senso de valores. São verdadeiros artistas em criar situações que envolvam o sentimento e em viver tais situações. Ou ainda, um homem com agudo senso de observação objetiva irá valer-se principalmente de sua sensação, e assim por diante. É a função dominante que dá a cada indivíduo a sua espécie particular de psicologia. O homem que age dirigido preponderantemente pelo intelecto constitui um tipo inconfundível, e a partir de seu traço dominante, pode-se deduzir qual seja a condição de seu sentimento. Quando o pensamento é a função superior, o sentimento só poderá ser inferior. A mesma regra se aplica às outras três funções, né? Então, essa cruz, né, que aparece no diagrama é como a gente pensa o funcionamento e o equilíbrio das funções tipológicas, né? Como a tipologia se organiza. Então, se uma função é superior, a função oposta tem que ser inferior. Mas esse inferior não necessariamente significa que ela é totalmente subdesenvolvida, tá? Não significa que ela é a pior de todas, por exemplo. Assim, ela pode estar um pouco mais desenvolvida, mas não bem adaptada, né? Então, o sujeito pode ter uma boa função, pode ter a função pensamento como principal, ele vai ter a sentimento como inferior, mas ele pode ter uma boa função sentimento, só não conseguir lidar com ela, né? Pode ser uma pessoa que acessa bem os sentimentos, mas não consegue lidar, por exemplo, né? Não necessariamente quer dizer que a pessoa não sabe sentir, assim, não consegue sentir, né? Porque às vezes as pessoas confundem um pouco isso. Se o sentimento é inferior, a pessoa não vai sentir, a pessoa vai ter dificuldade de expressar a emoção. Não necessariamente. Pode ser só uma maneira de como você lida isso, como você organiza isso, né? Porque lembra que o sentimento também é uma função de juízo, né? Uma função judicante, que vai fazer com que a gente enxergue as coisas e dê o valor para elas. Então pode ser só nesse processo de dar valor afetivo para as coisas que esse sentimento esteja inferior, né? E o mesmo vale no caso sensação e intuição, né? Não quer dizer que, por exemplo, se a sensação é a função principal, uma função mais desenvolvida, né, esse sujeito tem essa visão do mundo, de lidar com as coisas e de perceber como elas reagem nele, que ele não vai ter um contato com o inconsciente, que esse contato com o inconsciente vai ser necessariamente totalmente subdesenvolvido, né? Isso também pode acontecer de uma maneira talvez mais específica, né? E aí cada caso é um caso, e aí por isso que é difícil quando a gente fala de tipologia. E Jung deixa isso bem explícito, né? Que não existem tipos puros e que a tipologia é uma coisa que se mistura, justamente porque a tipologia também se transforma com o longo da vida, né? Então, se você pode ter uma função super desenvolvida, você pode ter uma função pensamento super desenvolvida, mas ao longo da sua vida você vai sendo obrigado a trabalhar a sua função sentimento, essa roda vai girar, né? Essa cruz vai girar, assim. Então, sentimento passa para cima e pensamento dá uma descida, sabe? Sim, didaticamente, né? Obviamente que não é assim que acontece, mas para exemplificar, essa é uma boa maneira de pensar. Então, a tipologia, ela está sempre ligada à maneira como a personalidade está posta no mundo, a maneira como esse sujeito existe, né? Então, conforme você vai vivendo, conforme você vai experienciando, isso também pode mudar, porque a personalidade às vezes precisa mudar para se adaptar, né? E isso pode inclusive levar não só ao desenvolvimento, mas pode levar a um certo refreamento de determinadas funções. Assim. Por exemplo, vamos supor que a pessoa nasce e ela assim, tem uma grande inclinação artística, né? Sei lá, nasce muito bem aí desde pequeno, já tem, sei lá, pinta, desenha e tal. Mas ao longo da vida dela, ela é forçada a deixar isso de lado, né? Sei lá, os pais não querem, eu não sei, não tem espaço para isso crescer, não tem espaço para se desenvolver. Então essa função que a princípio estava como a principal dessa personalidade vai sendo jogada para o inconsciente, né? Vai sendo reprimida, vai sendo refreada de alguma forma. E aí a gente vai ter um problema. Por quê? Porque essa personalidade, ela tem essa potência.
para isso se desenvolver. E isso não vai estar sendo desenvolvido. Então a gente tem grande chance de gerar uma neurose aí. Né? Porque essa era, a priori, né, o caminho que essa personalidade devia seguir. Né? Era para onde essa personalidade estava apontando enquanto ela estava se desenvolvendo. E aí entra um freio que, de alguma forma, faz com que isso não possa acontecer. Então esse elemento vai ficar sendo refreado, né? Vai ficar, de alguma forma, sendo reprimido. Tá? É importante você tentar isso. Aí tem aqui a ilustração, né? E aí vocês podem pensar nessa roda como algo que gira, tá? As funções podem estar mais próximas do que estão aí nessa roda, né? Não é necessariamente nesses 4 quadrantes. A gente pode pensar que elas vão como se fosse um relógio mesmo, né? Que elas vão andando dentro desse eixo de acordo com o desenvolvimento da personalidade no mundo e de acordo com aquilo que o sujeito vai vivenciando. Tá? Então, é como se fosse um relógio, e isso vai se alternando dependendo da situação. Diga. Existe a possibilidade de, em determinados contextos, esses pares de opostos se apresentarem de formas diferentes? Em que sentido, assim? Sei lá. A gente está falando dos pares de opostos, né? Pensamento, sentimento, sensação e intuição. Sim. Aí, não sei, em contextos de aprendizado, por exemplo, eu tenho uma função pensamento muito presente, vamos supor, Uhum. né? Mas ao mesmo tempo eu tenho, sei lá, no meu trabalho como psicólogo, né? Uma função intuição muito presente. Pegando o próprio exemplo que você deu durante, Uhum. né? E aí, sei lá, e aí enquanto eu tiver naquela, entre aspas ali, aquela persona psicólogo ali, né? Essa Você essa exerce cruz mais uma ou outra, assim. essa cruz pode, né? Sei lá, a intuição está em cima e sabe? Uhum. Algo desse tipo, sei lá. Assim, não necessariamente nesse momento essa função vai estar em cima, mas ela vai estar sendo mais trabalhada, sim. Então, significa que você tem ela melhor desenvolvida, né, de alguma forma. Então, ela vai estar sendo mais trabalhada, mas não necessariamente essa flutuação é uma flutuação que ocorra tão rápida ligado aos contextos que a gente está. Tá? Entendi. Tá. Só aponta que a gente tem essa função mais desenvolvida, assim. E aí, uma das funções que Jung considerava, assim, só como curiosidade mesmo, que Jung considerava como fundamental para a clínica era a função sentimento, né? Porque a partir da função sentimento a gente conseguia entender como o outro se sentia também, né? Então por isso que ele achava que as mulheres eram melhores analistas do que os homens, né? Assim, porque as mulheres tendem a ter a função sentimento mais desenvolvida do que os homens. Assim. Então, só uma curiosidade aí histórica da psicologia analítica. Vamos continuar então. Eis a chamada cruz das funções. Posso fazer só mais Pode, um pô, comentário? claro. Você passou um pouquinho, não quis te interromper. Não sei nem se é muito pertinente, mas assim, você falou, né, que Tudo é pertinente, claro. Tudo é pertinente no ambiente de aprendizagem. outras abordagens, elas, né, tentam, não foi essa palavra que você falou, né, mas tentam pragmatizar ou silenciar, sei lá, os conteúdos do inconsciente, né, como uma forma de controle do pensamento, uma forma de controle do sentimento, e aí, sei lá, a gente pode pensar nessas técnicas de autorregulação emocional, essas coisas assim, beleza. Mas é mas aí quando você falou, me veio o pensamento do budismo, né, de algumas vertentes do budismo, sei lá, como o Zen budismo, o mindfulness do Thich Nhat Hanh, Uhum. que tem que tem uma forma, né, uma filosofia de pensamento onde está ligado ao não controle, né, com a técnica de mindfulness, de você esvaziar a mente, de você não e como que os pensamentos, os sentimentos para Jung são inconscientes, né? São Uhum. movimentos do inconsciente, né?
E da consciência também, né? De como É, isso se relaciona. Consciência e inconsciente se um, relacionam e um, produz algo, né? um Ouroboros, né? Assim, É, né? basicamente. E aí, mas sei lá, como é que se relaciona assim essas filosofias, né? Se tornam até uma forma de experiência de vida, que tem que se esforçam de alguma forma ao controle, digamos assim, é, com esse movimento. Tá. É, acho que um aspecto importante, né, é que se forem técnicas de meditação que não visam controlar, mas simplesmente deixar que as coisas fluam, elas vão estar muito em congruência com o que Jung coloca, né? Porque algumas técnicas de meditação não são sobre controle, são só sobre deixar o pensamento passar, deixar o sentimento passar, deixar isso de alguma forma fluir a partir do seu ego, né? E retornar ao inconsciente de onde veio. Né? Então, elas estariam mais em conformidade com o que Jung fala, até quando ele vai falar do Tao, né, que seria esse estado de equilíbrio, né, do taoísmo, em que você, de alguma forma, uniria consciência e inconsciente num estado de percepção mais plena da realidade. A ideia é essa, né, que as coisas fluam através de você. Você não seja um ponto de resistência para aquilo que vem do inconsciente. Né? O que vem do inconsciente vem, passa pela consciência e retorna, vai embora. Né? Entendi. Então aí estaria tudo de acordo. Mas se for alguma técnica que visa controlar de fato, né? Tipo, agora você não pode pensar, agora você não pode sentir. Aí estaria em dissonância com o que um coloca. Né? Então aí a gente tem que ver caso a caso como essas técnicas se apresentam e como elas vão se relacionar com o que um coloca. Mas de maneira simples é isso. Se não controla, só deixa fluir, está em consonância com esse movimento que o Jung está falando aqui. Né, de A surgir. estagnação desses processos é uma das formas da neurose, né? Sim, sim. Porque quando a gente resiste a um conteúdo do inconsciente, isso naturalmente vai gerar algo, vai gerar algum produto. Né? E aí esse produto pode ser neurótico, pode ser adoecedor, a gente não sabe, né? Vai depender do impacto daquilo que a gente tenta resistir. Né? Se aquilo que a gente estiver tentando resistir for muito mais forte do que a consciência aguenta, aí fudeu. Assim, e não tem jeito. Vai adoecer de alguma forma, vai produzir um sintoma. Não necessariamente adoecer, mas vai produzir um sintoma. Né? Agora, se isso vem, a gente maneja e deixa embora, a chance de adoecimento é menor. Né? Enfim, porque a resistência aos conteúdos do inconsciente, ela pode sim gerar algum aspecto de neurose, por quê? Se o conteúdo que vem, ele for um conteúdo que de alguma forma fere a consciência, né, de alguma forma traz um, um elemento que vai ser difícil, de manejo difícil, esse conteúdo vai ter que ser reprimido, né? Esse conteúdo não vai poder ficar na consciência, assim, porque o ego não vai dar conta dele, então ele vai ter que ser reprimido. E aí sim você pode gerar uma sintomática a partir daí. Perfeito. Mas mais para frente nesse texto, Jung fala uma parada nessa direção, assim. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Eis a chamada cruz das funções. No centro está o eu, dotado de certa quantidade de energia, que é a força de vontade. No caso do tipo pensamento, essa força será canalizada para o raciocínio, para o pensamento. Então, o sentimento será colocado no extremo oposto, sendo nesse caso a sua função relativamente inferior. Isso se deve ao fato de que, ao pensarmos, devemos excluir o sentimento, e quando sentimos, devemos excluir o pensamento. E devemos mesmo deixar o sentimento e seus valores de lado quando pensamos, pois eles são uma sobrecarga para o pensamento. Entretanto, os que seguiam pelos valores não se valem do pensamento no que estão certos, pois essas duas funções diferentes se contradizem mutuamente. Pessoas já me disseram que seu pensamento era tão diferenciado quanto seu sentimento, mas não posso acreditar nisso, pois nenhum indivíduo possui os dois opostos simultaneamente no mesmo grau de desenvolvimento. Né? Então, como eu falei antes, assim, você pode até ter essa outra função mais desenvolvida de algum jeito, né, mas ela não vai conseguir chegar lá em cima de alguma forma, né? Não vai conseguir estar na frente de todas as outras, não vai conseguir ser a tua função principal, mas ela pode estar mais desenvolvida de algum jeito, tá? Inclusive, assim, tem o teste Quati, né? Tem seus erros, tem suas falhas, né? Se a gente for pensar teoricamente, né?
teoricamente, não deveria existir um teste junguiano, né? Não deveria existir, mas, enfim. No Quati, o que se faz, não sei quem já fez o Quati, chegou a aplicar na faculdade, o que a gente faz é exatamente descobrir como é que essa roda está posta, né? A partir lá das 102, acho que são 102 respostas, não lembro agora. Das 102 respostas que a pessoa apresenta, a gente vai conferir, né? Cada resposta equivale a uma função, né? E aí você vai ver, então ele teve, a maioria das respostas foi pensamento. Então, pensamento é a função principal, tal, não sei o quê. Sim, então, embora seja um teste que tem suas incongruências teóricas, é um exercício de entender como isso funciona, de alguma forma, embora não vai ser 100% preciso, né? Até por essa questão da personalidade ser algo que muda, né? Ser algo dinâmico, e também do momento que você faz, né? O momento que você faz o teste, como você está disposto a fazer um teste psicológico, influencia muito no resultado, né? Então, aquilo que pode aparecer ali não necessariamente é a tua tipologia, mas para pensar como isso funciona, acho que já ajuda, assim. Eu até desenvolvi quando eu estava na faculdade, no último período, lá na minha faculdade tinha um evento que chamava o CP de Portas Abertas, né? E aí era um evento meu Deus, fugiu a palavra agora, de orientação vocacional. Eles levavam os alunos do terceiro ano, né, das escolas para lá, para poder conhecerem os cursos, né? Os cursos que a universidade tinha. E aí eu desenvolvi um painel baseado na tipologia, que eu peguei mais ou menos a ideia do Quati, assim, eu botei algumas respostas para cada tipologia, né? E aí, só para brincar mesmo, assim, ficou quase um teste da Capricho, assim, mas como o evento precisava de coisas para poder acontecer, né? Aí eu desenvolvi esse painel, assim, cada resposta correspondia a uma tipologia, eram 10 respostas, 12 respostas, não lembro agora, e aí, dependendo de cada resposta que a pessoa dava, eu dava um papelzinho lá, tipo, a tua personalidade, pelo que está mostrando aqui, é mais ou menos assim, então talvez carreiras nesse sentido sejam mais indicadas para você, né, pelo teu tipo de personalidade e tal. Uma parada legal, eles usam até hoje, cara, que maneiro. O negócio está aí há 10 anos já, prevaleceu. Mas pensar tipologia, agora pensando clinicamente, né? A tipologia é importante na clínica? É. A tipologia é fundamental na clínica? Não. Você não precisa saber do tipo psicológico do seu paciente para conduzir um processo de análise. Tá? Até porque é muito difícil ter certeza clara e objetiva de qual é o tipo psicológico. Você vai tendo indícios de acordo com o que a pessoa traz, né? Mas cravar mesmo é muito complicado. Né? Até porque ao longo do próprio processo a personalidade também muda. Né? Então, essas coisas podem mudar. A não ser que seja algo assim, muito, muito marcante, assim, muito sintomático. Né? Vamos supor que vou usar o exemplo de um paciente que eu já tive assim, uma vez. Um paciente que tinha uma questão com pensamentos intrusivos, mas era uma pessoa extremamente racional, assim, extremamente racional para tudo, mas tinha dificuldade de lidar com o imprevisto, né? O que surgia de imprevisto, de sentimento nesse sentido, né, que vinha para ele de sentimento dessa forma, ele não conseguia lidar de maneira nenhuma. Assim, mas era muito marcado, assim, tudo tinha que passar pela razão, tudo tinha que passar pelo pensamento, assim. E aí esses sentimentos vinham como pensamentos intrusivos, né? Vinham como essas coisas esse sentir que achava um meio de aparecer racionalmente para que ele pudesse olhar para isso, porque ele não conseguia olhar de outro jeito nenhum, né? Então, às vezes, quando é um negócio muito marcado, aí, pô, esse eu tinha certeza que era pensamento como função principal e sentimento como função inferior. Esse aí não tinha erro para mim, por tudo que ele trazia e a maneira como ele funcionava. Mas, no geral, assim, a gente não precisa se preocupar em definir a tipologia do paciente. A gente precisa se preocupar em acompanhar como as funções aparecem na clínica, o que é diferente, né? Assim, pô, agora talvez o sujeito esteja trazendo mais coisas da função intuição, agora esteja trazendo mais coisas da função sensação, agora mais coisas da função pensamento, assim. E aí você vai fazendo esse mosaico, mas você não precisa necessariamente cravar o que é, o que não é, assim, até porque se a personalidade é algo que está sempre em desenvolvimento, pelo próprio processo de individuação, né? O processo de individuação é um processo de desenvolvimento
eterno dessa personalidade, vamos dizer assim, vai acontecer até o final da vida, até o final da vida, tudo isso pode mudar, né? Sua personalidade pode virar do avesso, pode ser outra coisa, assim, e entra de um jeito na análise e sai completamente diferente. Então, não acho que... E aí, falando da minha experiência clínica e falando da minha experiência como supervisor, eu não acho que seja necessariamente objetivo que a gente tenha que ter certeza do tipo psicológico. Assim. A gente precisa saber conduzir como as coisas aparecem, perceber como elas aparecem, mas cravar qualquer coisa assim, não vejo valor nisso, assim, não vejo valor prático para isso. Assim. O que significa virar e dizer para o paciente, sua função principal é pensamento? Não muda nada. O que ele vai fazer com isso? Né? Beleza. Minha função é pensamento. E aí? O que eu faço com essa porra? Sabe? A gente tem que lembrar que a prática clínica junguiana, ela tem que ter sempre um valor prático, né, nas coisas que a gente coloca para o paciente de algum jeito. Né? Tem que ser as nossas intervenções e as coisas que a gente pontua, elas precisam, de alguma maneira, ter alguma utilidade para essa psique. Né? Assim, não dar um sentido utilitarista para as coisas, mas tem que ter algum sentido nisso. Né? Tem que ter alguma utilidade mesmo no que a gente está colocando. Assim, tá? O mesmo se aplica à sensação e à intuição. De que maneira elas se afetam mutuamente? É impossível enxergar ao mesmo tempo através de paredes quando se observa fatos físicos. Se prestarmos bastante atenção em um homem que trabalha com as percepções sensoriais, veremos que as linhas de direção dos seus olhos têm a tendência de convergir, de encontrar-se num determinado ponto. Por sua vez, a expressão ou olhar da pessoa intuitiva apenas cobre a superfície das coisas. Ela não olha fixamente, mas globaliza os objetos num todo. Entre as muitas coisas que percebe, estabelece um ponto na periferia do campo de visão. E isto constitui o Hunt, segundo os americanos. Com bastante segurança, é possível dizer, a partir dos olhos de uma determinada pessoa, se ela é intuitiva ou não. É inerente ao caráter do intuitivo o não prender-se à observação de detalhes. Ele sempre busca aprender a totalidade da situação. E então, repentinamente, qualquer coisa emerge dessa globalização. Se você pertence ao tipo sensação, é comum que observe os fatos em sua realidade imediata, mas a intuição não o orientará, devido à incompatibilidade de atuação simultânea particular das duas funções. A dificuldade está em que o princípio de uma exclui o de outra, eis porque eles apresentam aqui como opostos. Alguém levantou a mão aí? Eu só ouvi o barulhinho que estava olhando aqui. Não? Então, beleza. Não levantei a mão, não. Só escrevi ali no No chat? chat. Eu vou precisar sair às 18. Não, tranquilo, vai acabar às 18 mesmo. Ah, beleza. Show? Me perdi. Tá aqui. Por este simples diagrama, poderemos chegar a muitas conclusões importantes sobre a estrutura de determinada consciência. Se, por exemplo, o pensamento é altamente diferenciado, comprovaremos que o sentimento é indiferenciado. O que significaria isso? Que tais pessoas não têm sentimento? Não, eu diria exatamente o contrário. Pessoas do tipo pensamento frequentemente afirmam: tenho sentimentos fortes, sou muito emocionável, sou muito temperamental. Na verdade, eles se colocam sob o fluxo poderoso de suas emoções, são tomados por elas e às vezes vencidos. A vida particular de professores, por exemplo, constitui estudo interessantíssimo. Se você quiser informações completas sobre a vida de intelectual em sua casa, pergunte à sua esposa e ela terá longas histórias para contar. O reverso é igualmente válido para o tipo sentimento. Se agir com naturalidade, ele jamais permitirá que o aborreçam com pensamentos ou raciocínios. Mas se por acaso for sofisticado ou um pouquinho neurótico, será perturbado por certo tipo de ideias. É que aí o pensamento surge de maneira compulsória e o indivíduo não consegue livrar-se dele. Normalmente, esse tipo é pessoa agradável, apesar de apresentar ideias e convicções extraordinárias e um pensamento de qualidade inferior. Ele é virtualmente tomado por tal modo de pensar, sendo enrolado por suas elucubrações. Não pode desvencilhar-se por não poder raciocinar nem ter flexibilidade de ideias. Por outro lado, um intelectual, ao ser dominado por seus sentimentos, diz: eu sinto assim e pronto. E contra isso não há argumentos. Apenas quando tiver sido literalmente escaldado em sua emoção, ele voltará-se novamente. É impossível fazê-lo raciocinar sobre seus sentimentos.
e se tal fosse possível, surgiria a consciência de ser um homem bastante limitado. O processo é o mesmo com referência aos tipos sensação e intuição. O intuitivo sempre se irrita quando colocado em frente à realidade concreta do ponto de vista da realidade. Ele quase sempre fracassa por situar-se fora das possibilidades da vida. É aquele homem que plantou um campo e, antes que a safra esteja madura, já lança novo plantio. Deixou muitos campos arados para trás, sempre com novas esperanças à frente, sem que nada surja de verdadeiro. Por sua vez, o tipo sensação está ligado às coisas. Fixa numa determinada realidade e a coisa só lhe parece verdadeira quando dotada de existência real, concreta. Imaginem o que sente o intuitivo ante um dado concreto. Para ele, aquela é exatamente a coisa errada. Não pode ser isso, tem que ser qualquer outra coisa. Quando a um indivíduo do tipo sensação falta uma realidade concreta, de apoio, por exemplo, quatro paredes para se fixar, parece que o mundo desaba. Dê ao intuitivo quatro paredes para viver, e sua única preocupação será um jeito de fugir disso. Pois para ele a situação de fato é uma prisão que deve ser destruída o quanto antes, para poder lançar-se à busca de novas possibilidades. Tais diferenças desempenham um papel importante na psicologia prática. Não vou imaginar que eu esteja enquadrando as pessoas dizendo ele é um intuitivo ou ela é do tipo pensamento. É muito comum me perguntarem, fulano de tal não é do tipo pensamento? Minha resposta costuma ser, nunca pensei a esse respeito. E na verdade não o fiz, pois não adianta colocar as pessoas em gavetas de diferentes rótulos. Entretanto, quando se dispõe de um largo material empírico, são necessários princípios de ordem e de crítica para que se proceda a uma classificação. Espero não estar exagerando, mas é para mim extremamente importante criar uma ordem em meus dados experimentais, especialmente quando as pessoas estão preocupadas e confusas, ou quando se tem de explicá-las umas às outras. Se você tiver de explicar uma esposa ao seu marido e vice-versa, esses critérios objetivos são sempre muito valiosos. Caso contrário, a coisa continua indefinidamente no campo do ele me disse, ou ela me disse. Aí aqui, acho que a única coisa que vale pontuar é que Jung está reforçando o quanto o caráter da psicologia dele está muito fundamentado mesmo no nominalismo culto, né? A ideia é nomear, catalogar para entender esse fenômeno, né? Você nomeia e cataloga para entender, não para dizer que ele é aquilo daquele jeito fechado e ponto, acabou, tá? Via de regra, a função inferior não é consciente nem diferenciada, não podendo sempre ser manobrada pela intenção e pela vontade. Aquele que é realmente um pensador pode dirigir seus pensamentos bem como controlá-los. Não é escravo de ideias, podendo sempre conceber saídas novas para os problemas. Ele tem o dom de dizer: posso pensar em qualquer coisa diferente. Posso pensar no oposto dessa hipótese. Enquanto o tipo sentimento, isto é vedado, por não poder desvencilhar-se de seu pensamento. O pensamento o fascina, eis porque ele o teme. A verdade é que o pensamento o possui, escravizando. O intelectual tem medo de ser tomado pelos sentimentos, por serem eles de qualidade arcaica, e em seus domínios ele próprio é um homem arcaico, uma vítima abandonada à força de seus sentimentos. Essa é a razão do homem primitivo ser extremamente polido. Toma o máximo cuidado para não ferir os sentimentos de seus companheiros, pois seria perigoso. Muitos de nossos costumes são explicados através dessa polidez arcaica. Não é bom costume, ao cumprimentar alguém, apertar a mão direita enquanto se mantém a esquerda no bolso ou nas costas, pois é necessário provar que não leva nenhuma arma escondida. A saudação oriental de curvar-se com as palmas das mãos abertas e estendidas para cima significa não trago nada nas mãos. No cumprimento chinês de homenagem e respeito, kowtow, ajoelha-se tocando o solo próximo aos pés da outra pessoa com a testa. E o significado do gesto é que a criatura se apresenta sem defesa em frente à outra, e tem nela confiança total. Se estudarmos o simbolismo dos costumes primitivos, veremos que sua base principal é o medo do outro. Do mesmo modo, tememos nossas funções inferiores. Se toparmos com um intelectual típico, realmente apavorado ante a possibilidade de apaixonar-se, poderemos julgar que seu medo é ridículo. Mas muito provavelmente ele é quem está certo, pois bem pode acontecer que faça uma grande besteira ao apaixonar-se. Com toda certeza, ele será manietado, pois o seu espírito só reage a um tipo inferior e arcaico de mulher. Essa é a razão de muitos intelectuais se casarem com pessoas abaixo de seu nível. Às vezes, a história nos dá abundantes exemplos. São fisgados pela locatária de seus quartos ou pela cozinheira, exatamente por não terem consciência do sentimento subdesenvolvido
os levou a serem dominados. Portanto, esse medo tem plena justificativa. Para eles, o sentimento é uma fonte de perturbações. Ninguém pode atacá-los através do intelecto. Aí eles são fortes e se movem à vontade, mas podem ser influenciados, paralisados, enganados em suas emoções, e eles o sabem. Portanto, nunca force os sentimentos de um homem, caso ele seja um intelectual. Eles controlam com a mão de ferro por saber que o perigo aí é grande. Essa lei é aplicável a cada uma das funções. A inferior está sempre associada a uma personalidade arcaica. Em seus domínios, todos somos primitivos. Em nossas... Por quê? Quando Jung fala aqui de personalidade arcaica, ele está falando disso tá muito inconsciente. Né? A função inferior ela está sempre muito inconsciente para o sujeito, de alguma maneira. Ela não é clara, né? Ela não é perceptível, né? Ela não é manejável de alguma forma. Então, o arcaico aqui quer dizer que está num nível mais profundo, né? No nível de inconsciência mesmo. Tá? Em nossas funções diferenciadas, somos sempre civilizados, então, mais próximo da consciência, e presume-se que aí tenhamos vontade livre, o que é impossível quando se trata das funções inferiores. Lá existe uma ferida aberta, ou ao menos uma porta aberta por onde qualquer coisa pode entrar. Né? E aí aqui a gente fecha as funções ectopsíquicas. Deu para entender direitinho? Ficou tranquilo? Alguma dúvida? Querem comentar algo sobre as funções ectopsíquicas? As 4 funções? Suave, podemos seguir? Beleza, então. Agora vamos tratar das funções endopsíquicas da consciência. As funções que acabamos de tratar regem ou auxiliam nossa orientação consciente no relacionamento com o ambiente, mas não se aplicam às coisas situadas, por assim dizer, abaixo do eu, que é apenas um segmento da consciência flutuando num oceano de coisas obscuras. As coisas obscuras são as interiores. Nesse lado sombrio, há uma camada de dados psíquicos que formam uma espécie de moldura de consciência à volta do eu. Vamos ilustrá-lo através de um diagrama. Então, tem essa meia-luazinha aqui, né, para representar o eu. E aí, se admitirmos A como limiar da consciência, então teremos em D um setor consciente. Então, o A é essa linha de fora aqui, e esse limite superior. Né? Então, o B se refere ao mundo... Peraí. Teremos um D. O D é a parte que vai estar consciente, e o A é o que delimita isso. Tá? A área é regida pelas funções que acabamos de abordar. Tá? Então, o B é onde as funções, as 4 funções que a gente falou, vão estar atuando. De maneira oposta, em C, situa-se o mundo das sombras, ou seja, completamente inconsciente. Ali, o eu se torna ligeiramente obscuro. Não enxergamos e tornamos um enigma aos nossos próprios olhos. E aí aqui tem uma parada importante, porque senão, vou falar que senão eu esqueço, isso é importante mesmo. Quando a gente pensa nos complexos que estruturam a personalidade, eles vão ter sempre um aspecto consciente e um aspecto inconsciente. Então, a consciência, o eu, ele tem a consciência para a gente perceber o mundo e tudo mais, mas ele tem um aspecto que é inconsciente. Tem um aspecto dessa formação de personalidade, né, dessa identidade enquanto sujeito, que vai permanecer inconsciente. Tá? E isso não necessariamente significa a sombra. Essa é a distinção que eu queria fazer. Tá? Porque a sombra ela é uma outra estrutura dentro da organização psicológica, que vai falar dos conteúdos reprimidos, vai falar daquilo que a gente quer ser. Estar inconsciente não necessariamente significa estar na sombra, mas pode ser que esteja. Não sei se fica claro isso. Assim. Não é uma obrigatoriedade por estar inconsciente que esteja na sombra, tá? Mas tudo que está na sombra está inconsciente. Tá? Quer dizer, tudo não. A sombra também tem lapsos de consciência. Assim. Toda estrutura da personalidade pode ter momentos de consciência, né? Pode ter lapsos de consciência. Uma parcelazinha que seja consciente. Tá? Mas isso é algo que vai acontecer a partir do momento que a gente joga a lanterna, né? A partir do momento que a gente vira a luzinha para aquilo ali. E aí aquilo se ilumina, então você tem uma parcela daquilo que está consciente. Tá? Então, a sombra poderia ter, tipo, um feixe de luz dessa lanterna. Poderia ter.
Conhecemos o eu apenas em D, nunca em C. Então, o D é o que circunscreve a consciência, né? O que está dentro do D é a consciência. C é o que está inconsciente. Aqui sempre surgem coisas novas a nosso respeito. Quase todo ano aparece um fato que desconhecíamos. Sempre nos julgamos no ponto final de nossas descobertas, mas isso nunca acontece. Descobrimos que somos isso, aquilo e outras coisas mais, e por vezes temos experiências surpreendentes, o que prova existir sempre uma parte da nossa personalidade que ainda permanece inconsciente, que ainda se encontra em mutação, ainda indeterminada, ainda em gestação. Entretanto, a personalidade que irá surgir dentro de um ano já existe em nós, somente que no lado obscuro. O eu se parece a uma moldura que se move sobre um filme. A personalidade futura ainda não se encontra no campo de visão, então não está com a lanterna direcionada. Mas vamos gradativamente nos aproximando até que o ser futuro seja totalmente visualizado. Tais potencialidades pertencem ao lado obscuro do eu. Sabemos o que fomos, mas ignoramos o que seremos. Aqui agora, Jung já vai começar a falar das funções, então, para não parar no meio, eu acho que a gente pode usar esses últimos minutinhos para a gente discutir um pouco do que a gente falou. Deixa eu tomar a página aqui. Cara, o que que vocês acharam do nosso encontro de hoje, assim? Vocês acham que foi proveitoso, ajudou, trouxe alguma luz sobre algumas coisas? Como é que foi essa experiência? O que que vocês podem dizer a respeito? Gente, eu sou chato mesmo, assim. Eu sou professor. Eu quero saber o que que as pessoas aprenderam ou não do que eu estou tentando passar. Eu gostei, Jordan, foi produtivo. Assim, eu não tenho muito contato com a teoria, então tem algumas coisas que são muito novas para mim. Mas eu acredito que agora, tendo material, eu vou preferir fazer a leitura antes e depois ir relendo aqui com vocês. Pode ser uma estratégia também. Né? É porque eu já li esse livro, sei lá quantas mil vezes, né, cara? Então, já tem, sei lá, acho que esse é o terceiro grupo que eu faço começando com esse livro, assim, e eu já tinha lido ele antes algumas vezes também. Eu acho esse livro muito basilar mesmo, sabe? Porque é muito passo a passo que Jung vai apresentando as coisas, né? Assim, olha, tem as funções, ele vai vindo de dentro para fora, né? Tem essas funções que a gente percebe o mundo, aí tem a consciência, aí agora ele vai falar das funções endopsíquicas, daqui a pouco ele vai começar a falar do inconsciente, assim, então ele vai ampliando a visão e como os termos são utilizados, né? E podem ser percebidos, assim, então eu acho não só esse livro, todos os livros de conferência do Jung, eles são bem mais didáticos do que os livros das obras completas, né, do que os escritos teóricos, vamos dizer assim. Porque como é Jung explicando para as pessoas, né, ele tende a ser um pouco mais professoral, assim, um pouco mais explicativo, né, um pouco mais devagarzinho na hora de explicar as coisas, assim. Né. Eu gostei. Acho que não ficou, pelo menos esse método, né, em ler, acho que ficou legal. Também acho que vai ser interessante ler antes, assim, pelo menos para situar algumas questões. E eu acho que esse texto é bem organizativo, digamos assim. Uhum. Gosto. E você, Renan, o que você achou, cara? Tá aí? Por aí? Desculpa o barulho, porque eu estou aqui na rua, indo para Não, o último suave, pô. atendimento do dia. Eu não conhecia esse livro, né? A importância desse livro, assim. Foi conhecer quando comecei a ver o Heráclito, você, Santiago, também comentaram sobre esse livro. E eu achei, como você falou, assim, surpreendentemente simples a linguagem que ele usou para falar sobre as coisas, né? Eu achei ótimo, conforme você lia. Tive vários insights, mas precisa se assentar um pouco mais ainda também, né? Uhum. Com a nossa própria
o nosso próprio decorrer dos estudos, né? Mas achei legal. Concordo também com os colegas que agora que o curso começou, que a gente vai a partir do início, vou também dar uma lida nas páginas antes, até para já trazer alguma coisa digerida e alguma dúvida, porque até comprei o livro durante a, a aula, porque minha atenção ela desfoca muito, né? Quando eu tô olhando só você lendo, assim, ela fala Uhum. monótona, ela desfoca muito. E aí com o livro dá para ir melhor me concentrando, né? Mais possibilidades de âncoras ali para a atenção, conforme ela for Tu tem desfocando. TDAH também, cara? Cara, eu nunca fiz diagnóstico não, mas tenho minhas doidices. Se tiver, bem-vindo ao clube. E aí vai ser esse processo mesmo, leitura antes, estudo em casa, rever a aula, fazer as anotações, e é isso. Beleza. E eu achei ótimo as suas ponderações diante do texto. Muito bom mesmo, Pô, muito obrigado. legal. Obrigado pela aula. Que isso, cara. Eu que agradeço a presença de vocês, assim. Eu sempre falo isso quando eu vou dar aula, né? No mundo moderno, onde a gente tem tantos estímulos, né? A gente compete com tantos estímulos, é sempre um privilégio quando alguém para ouvir a gente falar, né, cara? Porque vocês poderiam estar fazendo qualquer outra coisa da vida de vocês, vocês tiraram um tempo para me ouvir, assim. Então eu acho isso importante, né? A gente se vê agora no dia 29, tá, gente? De janeiro. Mesmo horário, direitinho. Eu vou ver como é que eu vou fazer para disponibilizar para vocês. Acho que vou ter que criar um drive específico para o grupo, para poder disponibilizar os encontros. Mas aí eu vejo isso com calma até o dia. Se vocês quiserem convidar mais gente, fiquem à vontade, assim, agora que vocês já viram como é o esquema. Estou pensando em deixar no máximo umas 10 pessoas, assim, para a gente não perder o foco, tá? E é isso. A gente se fala dia 29. Possivelmente nos vemos pelo Instagram aí, quem me segue. Beleza? Isso aí. Então, Obrigado e até dia 29, galera. até. Muito abraço prazer, pra todos. pessoal. Tchau. Tchau, tchau.